através dela, ele é, portanto, limitado e condicionado por ela, restringido por ela em suas expressões. É esta a primeira das prisões em que se encerra durante a sua vida na Terra, e enquanto suas energias estiverem atuando nela, permanecer excluído de seu mundo mais elevado porque sua atenção está voltada para as energias em expansão e sua vida é projetada com elas no corpo mental, muitas vezes chamado de vestimenta, envoltório ou veículo. Enfim, qualquer expressão servirá para fazer compreender que o pensador não é o corpo mental, mas o formou e dele se serve para exprimir o máximo de si mesmo na região do mental inferior. É necessário não esquecer que as energias do pensador, continuando seu processo de exteriorização, atraem em torno dele a matéria mais densa do plano astral para formar o seu corpo astral, e que, durante a sua vida encarnada, as energias que se expressam através das espécies inferiores de matéria mental, são, desse modo, facilmente convertidas por esta em vibrações mais lentas, sincrônicas com as da matéria astral que os dois corpos estão vibrando juntos continuamente, e elas se interpenetram. Quanto mais grosseiras são as combinações de matéria assimiladas pelo corpo mental, tanto mais esta união se torna íntima, de tal modo que os dois corpos são, às vezes, classificados conjuntamente ou mesmo considerados como um veículo único. Nota: assim o teosofista falará de kama manas, significando a mente atuando dentro da natureza a desejo e cooperando com ela, influenciando e sendo influenciado pela natureza animal. Os Vedantinos classificam os dois como um só e falam do ser como agindo numa Maya coisa, a veste formada pela mente inferior, emoções e paixões. Os psicólogos europeus fazem dos sentimentos uma seção de sua divisão tripartite da mente, e incluem tanto as sensações como as emoções nos sentimentos. Quando abordarmos o estudo da reencarnação veremos que este fato tem uma importância capital. O tipo de corpo mental que o homem forma em sua descida a uma encarnação nova, é determinado pelo grau de evolução alcançado por ele, e podemos estudar, como fizemos com relação ao corpo astral, os respectivos corpos mentais de três tipos de indivíduos. A. Um indivíduo não evoluído. B. Um indivíduo de desenvolvimento médio. C. Um indivíduo espiritualmente desenvolvido. A. No indivíduo não evoluído, o corpo mental é pouco perceptível, porque é representado apenas por uma pequena quantidade de matéria mental sem organização precisa, tirada sobretudo das mais baixas subdivisões do plano. A influência que recebe é quase exclusivamente dos corpos inferiores, e é posto a vibrar debilmente pelas tormentas astrais desencadeadas pelos contatos com os objetos materiais através dos órgãos dos sentidos. Quando não é estimulado por estas vibrações astrais, permanece quase inerte e, mesmo sob esses impulsos, responde com indolência à excitação. Não possui interiormente nenhuma atividade definida, somente os choques do mundo exterior podem despertar uma resposta distinta. E tanto mais concorrem para o progresso do indivíduo, quanto mais violentos forem, pois cada resposta vibratória apressa o desenvolvimento embrionário do corpo mental. Os prazeres tumultuosos, a cólera, o ódio, o sofrimento, o terror, todas estas paixões, que produzem turbilhões no corpo astral, suscitam fracas vibrações no mental, e gradualmente estas vibrações, ao provocarem um começo de atividade na consciência mental, levam-na a acrescentar alguma atividade própria às impressões causadas nela pelo exterior. Já vimos que o corpo mental é tão ligado com o astral, como se ambos agissem como um corpo único, mas as faculdades mentais nascentes acrescentam às paixões astrais uma certa força e uma certa qualidade que não são perceptíveis nestas quando atuam como qualidades puramente animais. As impressões sobre o corpo mental são mais permanentes que as produzidas sobre o astral, e o mental as reproduz conscientemente. Assim começam a memória e a faculdade da imaginação, e esta se organiza gradualmente,
À medida que as imagens do mundo exterior atuam sobre a matéria do corpo mental e modelam a substância mental à sua própria semelhança, estas imagens, nascidas dos contatos dos sentidos, atraem em torno delas a matéria mental mais densa e são reproduzidas pelos poderes nascentes da consciência. Esta reserva de imagens acumuladas tende a estimular a atividade gerada interiormente pelo desejo de experimentar de novo, através dos órgãos exteriores, as vibrações que deixaram uma recordação agradável e evitar as que provocaram o sofrimento. O corpo mental começa, então, a estimular o corpo astral e a despertar nele os desejos que no animal dormitam enquanto não são despertados por uma excitação física. Eis porque encontramos no homem pouco evoluído uma contínua busca de satisfação dos sentidos nunca observada nos animais, a cobiça, a crueldade, uma astúcia que o reino inferior absolutamente não conhece. Os poderes nascentes da mente, presos ao serviço dos sentidos, fazem do ser humano um bruto infinitamente mais perigoso e mais feroz do que qualquer animal. E quanto mais fortes e sutis as forças inerentes ao espírito ou matéria mental, emprestam à natureza passional uma energia e uma acuidade que não encontramos no mundo animal. Mas estes mesmos excessos levam, em si mesmos, a sua correção por causa dos sofrimentos que causam, e estas experiências resultantes agem sobre a consciência, despertando nela imagens novas, com as quais a imaginação trabalha. A consciência é assim levada a resistir a muitas das vibrações que lhe chegam do mundo exterior, por intermédio do corpo astral, e a exercitar a sua vontade ao reprimir as paixões, em vez de lhes dar livre curso. Estas vibrações de resistência se estabelecem internamente e atraem para o corpo mental combinações mais finas de matéria mental, e tendem também a expulsar dele as combinações mais densas que vibram em resposta às notas passionais que agitam o corpo astral. Graças a esta luta entre as vibrações provocadas pelas imagens passionais e as vibrações contrárias provocadas pela reprodução desejada de experiências passadas, o corpo mental cresce e começa a desenvolver uma organização nítida, exercendo uma iniciativa cada vez maior diante das atividades exteriores. Enquanto na vida terrestre se passa a armazenar experiências, a vida intermediária é empregada em assimilá-las, como veremos em detalhe no capítulo seguinte, de modo que, em cada retorno à Terra, o pensador tem um conjunto maior de faculdades para a construção de seu corpo mental. Assim, o homem não evoluído, cuja mente é escrava de suas paixões, se transforma em um homem medianamente evoluído, cuja mente é um campo de batalha onde as paixões e os poderes mentais lutam com probabilidades diversas, com forças mais ou menos iguais, mas o homem está evoluindo gradualmente para o completo domínio da sua natureza inferior. B. No homem medianamente evoluído, o corpo mental tem dimensões maiores, revela já uma certa organização e contém uma boa proporção de matéria tirada da segunda, terceira e quarta subdivisões do plano mental. A lei geral que preside toda a construção e modificação do corpo mental, pode ser aqui estudada com proveito, embora seja o mesmo princípio já visto em atuação nos reinos inferiores do mundo físico e astral. O exercício desenvolve, a inércia atrofia e acaba por destruir. Cada vibração estabelecida no corpo mental determina uma modificação em seus elementos constituintes. Na região afetada, a matéria que não pode mais vibrar em uníssono, é rejeitada e substituída por matérias convenientes, tiradas das reservas verdadeiramente inesgotáveis que se encontram ao redor. Quanto mais um conjunto de vibrações se repete, tanto mais se desenvolve a região do corpo mental afetada. Daí, seja dito de passagem, o mal em fazer uma especialização exagerada das energias mentais. Este erro de método na utilização das forças determina um desequilíbrio, um desenvolvimento desigual do corpo mental. A tendência ao superdesenvolvimento na região continuamente excitada, e tendência à atrofia em outras regiões talvez tão importantes.
O objetivo é alcançar um desenvolvimento geral, harmonioso e proporcional, e para isso são necessários uma análise calma de si mesmo e um direcionamento preciso para os fins. O conhecimento desta lei permite explicar certas experiências bem conhecidas e oferece uma segura esperança de um progresso. Quando um estudo novo é iniciado ou uma mudança se opera em favor de uma mais alta moralidade, as primeiras etapas estão repletas de dificuldades e, por vezes, o esforço é mesmo abandonado porque os obstáculos no caminho do sucesso parecem insuperáveis. No início de um novo empreendimento mental qualquer, todo o automatismo do corpo mental se opõe. Estes materiais, acostumados a vibrar de certa maneira, não podem adaptar-se aos novos estímulos, e a primeira fase consiste essencialmente em emitir impulsos de força que, a princípio, não conseguem modificar o automatismo do corpo mental. Mas esses esforços são apenas a preliminar indispensável para estabelecer vibrações harmônicas porque espelham do mental os antigos materiais refratários e incorporam nele os simpáticos. Durante este processo o indivíduo não é consciente de nenhum progresso, apenas é consciente da frustração de seus esforços e da resistência inerte que encontra. Mas, no final de algum tempo, se ele persistir, os materiais recém-atraídos começam a atuar e ele tem melhor sucesso em seus esforços e, por fim, quando todos os materiais antigos são expulsos e os novos já funcionam, o indivíduo sente-se bem-sucedido de modo natural e seu objetivo se realiza. O período crítico está no primeiro estágio, mas se ele confia na lei, tão infalível em suas operações como todas as outras leis da natureza, e se com persistência renova os seus esforços, ele terá sucesso, sem dúvida, e o conhecimento deste fato pode estimulá-lo quando, de outra maneira, ele se afundaria no desespero. Assim pois, é como o homem medianamente desenvolvido pode prosseguir os seus esforços, descobrindo com alegria que, à medida que resiste firmemente às solicitações de sua natureza inferior, ele sabe que elas estão perdendo poder sobre ele, porque expulsa de seu corpo mental todos os materiais passíveis de entrar em sintonia com aquelas solicitações. Assim, o corpo mental passa gradualmente a se compor das combinações mais sutis das 4 subdivisões inferiores do plano mental, até se tornar a forma irradiante e admiravelmente bela que é o corpo mental do homem espiritualmente desenvolvido. C. O ser humano espiritualmente desenvolvido. Deste corpo todas as combinações mais grosseiras já foram eliminadas, de modo que os objetos dos sentidos não encontram mais aí ou no corpo astral conectado com ele materiais capazes de responder simpaticamente às suas vibrações. Contém somente as combinações mais finas pertencentes a cada uma das 4 subdivisões do mundo mental inferior, e ainda mais. As substâncias do terceiro e quarto subplanos preponderam sobre as dos 2 primeiros. Esse corpo é, pois, sensível a todas as operações superiores do intelecto, às impressões delicadas das artes mais elevadas, às puras vibrações das emoções mais sublimes. Um corpo assim permite ao pensador que dele se reveste exprimir-se muito mais plenamente na região mental inferior e nos mundos astral e físico. Seus materiais são capazes de responder a uma escala muito mais extensa de vibrações sensíveis e os impulsos vindo de um nível mais alto modelam nenhum organismo mais nobre e sutil. Um corpo assim está se tornando rapidamente capaz de reproduzir todos os estímulos emitidos pelo pensador, suscetíveis de expressão nas subdivisões inferiores do plano mental. É um corpo que se torna um instrumento perfeito para as atividades neste mundo mental inferior. Uma compreensão nítida da natureza do corpo mental seria o bastante para modificar enormemente a educação moderna, tornando-a muito mais útil ao pensador do que é atualmente. As características gerais deste corpo dependem das vidas anteriores do pensador na Terra, como será amplamente compreendido quando tivermos estudado a reencarnação e o karma. O corpo é constituído no plano mental e os seus materiais dependem das qualidades que o pensador acumulou em si mesmo,
como resultado de suas experiências passadas. Tudo o que a educação pode fazer é proporcionar estímulos externos que despertem e encorajem o crescimento das faculdades úteis que o pensador já possui e auxiliar na erradicação das más tendências. Provocar a manifestação destas faculdades inatas e não sobrecarregar a memória com uma massa de fatos. Esse é o objetivo de uma verdadeira educação. A memória não tem necessidade de ser cultivada como uma faculdade distinta porque a memória depende da atenção, isto é, da concentração firme da mente sobre um determinado assunto que se estuda, bem como da afinidade natural entre este assunto e a mente. Se o assunto agrada, isto é, se a mente tem aptidões neste sentido, a memória não faltará, desde que a atenção seja mantida firme. Portanto, a educação deveria cultivar o hábito de uma firme concentração, de uma atenção sustentada e ser dirigida de acordo com as faculdades inatas do aluno. Passemos agora às divisões sem forma do plano mental, a região que é o verdadeiro lar do ser humano, durante o ciclo de suas reencarnações. É lá que lhe nasce uma alma incipiente, um ego criança, individualidade embrionária quando começa a sua evolução humana propriamente dita. A forma deste ego, o pensador, é o ovoide, e por isso é que H.P. Blavatsky refere-se a este corpo de manas, que persiste através de todas as encarnações humanas, como o ovo áurico, formado da matéria das três subdivisões superiores do plano mental, no momento de sua aparição, de uma contextura finíssima, espécie de véu extremamente tênue. À medida que o se desenvolve, torna-se uma forma notavelmente radiante, de uma glória e beleza majestosas, o uno luminoso, como o qualificam com toda a exatidão. Quem é esse pensador? É, como já dissemos, o ser divino, limitado ou individualizado por este corpo sutil constituído de matérias da região sem forma do plano mental. Esta matéria, condensada em torno de um raio do ser, um raio vivo da luz e vida unas do universo, separa este raio de sua fonte, em tudo que se refere ao mundo exterior e o envolve num véu translúcido de si mesma, transformando-o assim em um indivíduo, cuja vida é a vida do Logos, mas todos os poderes dessa vida ficam latentes, ocultos, tudo ali é potencial, germinal, tal como a árvore no germe minúsculo da semente. Esta semente é lançada no solo da vida humana a fim de que suas forças latentes possam ser vivificadas pelo sol da alegria e pela chuva das lágrimas, para que possa ser alimentada pela seiva vital que chamamos de experiência, até que o germe se desenvolva em árvore possante, a imagem do Senhor que o gerou. A evolução humana é a evolução do pensador. Ele se reveste de corpos nos planos mental inferior, astral e físico, usa-os através da vida terrena, astral e mental inferior, despojando-se deles sucessivamente nos diversos períodos deste ciclo vital, à medida que passa de um mundo a outro, mas sempre acumulando em si mesmo os frutos colhidos com eles em cada plano. No começo, tão pouco consciente como o corpo de um bebê terrestre, ele permanece adormecido ao longo de vida em vida, até que as experiências, agindo sobre ele externamente, tenham despertado para a atividade alguma das suas forças latentes. Depois, gradualmente, participa cada vez mais da direção de sua vida, até que, alcançada a maturidade, toma a sua vida em suas próprias mãos, exercendo sobre o seu futuro um domínio cada vez maior. O crescimento do corpo permanente que, com a consciência divina, compõe o pensador, é de uma lentidão extrema. Seu nome técnico é corpo causal porque acumula-se o resultado de todas as experiências, e estas atuam como causas, moldando as vidas futuras. O corpo causal é o único permanente entre todos os empregados durante a encarnação, sendo que os corpos mental, astral e físico são reconstituídos em cada nova reencarnação. À medida que cada um perece, transmite sua colheita ao corpo imediatamente superior, e assim todas as colheitas são finalmente armazenadas no corpo permanente.
Quando o pensador retorna à encarnação, exterioriza suas energias, compostas destas colheitas, sobre cada plano sucessivo e atrai então, para isso, em torno de si, um após outro, novos corpos condizentes com o seu passado. Quanto ao crescimento do corpo causal como já dissemos, extremamente lento, porque ele somente vibra em resposta aos impulsos que podem ser expressos na matéria profundamente sutil que o compõe, e com estes impulsos elabora a constituição de seu ser. Daí que as paixões, que representam um papel tão importante nos primeiros períodos da evolução humana, não podem, portanto, afetar diretamente o crescimento do corpo causal. O pensador pode elaborar em si mesmo somente as experiências que podem ser reproduzidas nas vibrações do corpo causal, e estas devem ocorrer na região mental e ser altamente intelectuais ou elevadamente morais em seu caráter. De outro modo, a sua matéria sutil não vibra simpaticamente em resposta. Uma pequena reflexão convencerá qualquer pessoa de como a sua vida diária proporciona tão pouco material adequado ao desenvolvimento deste corpo sublime. Daí a lentidão da evolução e o pequeno progresso alcançado. Quando o pensador se torna bastante poderoso para mais completamente manifestar-se em cada uma das vidas sucessivas, a evolução é acelerada rapidamente. A persistência no mal reage de uma maneira indireta sobre o corpo causal e faz mais dano do que o mero retardar do seu crescimento. Se ela ocorre durante muito tempo, parece causar uma certa incapacidade para responder a vibrações contrárias do bem, e assim é o crescimento retardado durante um período considerável, embora a prática do mal já tenha cessado. Para prejudicar diretamente o corpo causal é necessário uma perversidade altamente intelectual e refinado, o mal espiritual, como mencionam diversas escrituras do mundo. Felizmente o caso é raro, tão raro como o bem espiritual, e ambos se encontram somente nos seres altamente evoluídos, estejam eles no caminho positivo ou no negativo. Nota: o caminho positivo é o que conduz à humanidade divina, ao adeptado, que se percorre para servir aos mundos. O caminho negativo é aquele que também conduz ao adeptado, que é usado para frustrar o progresso da evolução e é voltado para fins egoístas. O habitado pensador, do ser humano eterno, é o quinto subplano, o nível mais inferior da região sem forma do plano mental. A grande maioria da humanidade está aí, escassamente desperta, ainda na infância de sua vida. O pensador desenvolve a consciência lentamente, à medida que as suas energias, agindo nos planos inferiores, aí ganham experiência que se mescla com as mesmas quando retornam para ele, carregadas da colheita de uma vida. Este homem eterno, o ser individualizado, é o ator em cada um dos seus corpos. É sua presença que dá o sentimento de eu, tanto ao corpo como à mente. O eu sendo aquele que possui consciência própria e que, por ilusão, se identifica com aquele veículo no qual centraliza mais ativamente energias. Para o homem sensual, o eu é o corpo físico e a natureza de desejos, extrai deles o seu gozo e considera-os como se fossem ele próprio, porque sua vida está neles. Para o intelectual, o eu é a mente, pois no seu exercício ele sente satisfação e nela está concentrada a sua vida. Um pequeno número pode elevar-se às alturas abstratas da filosofia espiritual e sentir este homem eterno como ser, cuja memória se estende através de todas as vidas passadas, e cujas esperanças se estendem pelas futuras. Os fisiologistas nos dizem que a dor de um corte feito no dedo é realmente sentida, não no ponto de onde corre o sangue, mas no cérebro, e que a nossa imaginação projeta a sensação na parte ferida. A sensação de dor no dedo é, dizem eles, uma ilusão, é colocada pela imaginação no ponto de contato com o objeto que ocasiona o ferimento. Assim também uma pessoa sentirá dor em um membro amputado ou, mais exatamente, no espaço que este membro ocupava antes. De maneira análoga, o ser uno, o homem interior, sente o sofrimento e a alegria nos corpos que o envolvem,
naqueles pontos de contato com o mundo exterior, e sente o invólucro como sendo ele mesmo, ignorando que este sentimento é uma ilusão, e que ele é o único agente experimentador em cada veículo. Consideremos agora, sob este prisma, as relações entre a mente superior e a inferior, e suas ações sobre o cérebro. A mente, manas, o pensador, é uno e ele é o ser no corpo causal, é a fonte de inumeráveis energias, de vibrações infinitamente diversas e que ele irradia em torno de si. Dentre estas, as mais elevadas e sutis manifestam-se na matéria do corpo causal, a única bastante delicada para responder a elas. Elas constituem o que chamamos de razão pura, cujos pensamentos são abstratos, e cujo método de ganhar conhecimento é pela intuição. A sua verdadeira natureza é conhecimento, e reconhece a verdade de imediato em plena harmonia consigo mesma. As vibrações menos sutis passam externamente, atraindo a matéria da região mental inferior, e estas vibrações constituem humanas inferior ou mente inferior. O mental inferior é, portanto, constituído pelas energias mais densas do mental superior, expressas por meio de matéria mais densa. É a isto que chamamos intelecto, compreendendo a razão, o juízo, a imaginação, a comparação e outras faculdades mentais. Seus pensamentos são concretos e seu método é lógica, discute, raciocina, deduz. Estas vibrações, agindo através da matéria astral sobre o cérebro etérico e, por este, sobre o cérebro denso no qual originam outras vibrações que são as reproduções pesadas e lentas delas mesmas, pesadas e lentas porque as energias perdem muito de sua rapidez ao terem que agitar matéria mais inerte. Este amortecimento de resposta quando uma vibração é iniciada em um meio sutil, e então passa para outro meio denso, é coisa familiar para todo estudante de física. Um sino é batido no ar e ele soará claramente. Batido no hidrogênio, as vibrações neste se mostram tão fracas como ondas atmosféricas. As operações do cérebro, em resposta aos impactos rápidos e sutis da mente, são igualmente fracas, e, no entanto, é tudo que a imensa maioria das pessoas conhece como sendo sua consciência. A importância imensa das atividades mentais desta consciência física provém de ser ela o único intermediário, por onde o pensador pode colher as experiências, graças às quais ele se desenvolve. Enquanto estiver dominada pelas paixões, é tumultuada e sem direção, e o pensador é deixado sem alimento e portanto, incapaz de se desenvolver, e enquanto estiver totalmente absorto em atividades mentais, relativas ao mundo exterior, não pode despertar senão as mais baixas energias do pensador. Somente quando ele for capaz de impressionar na consciência física o verdadeiro objeto de sua vida, ela começa a cumprir suas mais valiosas funções de colher o que despertará e nutrirá as energias superiores do pensador. À medida que este se desenvolve, torna-se cada vez mais consciente de seus próprios poderes, e também das operações de suas energias nos planos inferiores e dos corpos que aquelas energias atraíram em torno dele. Por fim, passa a esforçar-se por influir nestes corpos, utilizando a memória do passado a fim de guiar sua vontade e estas impressões que chamamos de consciência, quando se referem à moral, e relâmpagos de intuição quando iluminam o intelecto. Quando estas impressões são bastante frequentes para poder ser consideradas normais, designamos seu conjunto pelo termo gênio. A evolução superior do pensador é assinalada por um domínio mais completo sobre seus veículos inferiores, pela crescente sensibilidade deles à sua influência e pela crescente contribuição deles para seu desenvolvimento. Aqueles que querem colaborar deliberadamente nessa evolução, podem fazê-lo por um treinamento cuidadoso da mente inferior e do caráter moral, por um esforço constante e bem dirigido. O hábito do pensamento calmo, firme e regular, dirigido para objetos não mundanos, o hábito da meditação e do estudo, desenvolvem o corpo mental, tornando um instrumento melhor.
O esforço em cultivar o pensamento abstrato é também útil, porque aproxima a mente inferior da mente superior e atrai para ela os materiais mais sutis desta região. Graças a tais métodos, todos podem cooperar ativamente para sua evolução superior, cada passo à frente acelerando os passos seguintes. Nenhum esforço, mesmo o mais insignificante, se perde, mas é seguido por um amplo efeito, e toda contribuição obtida e assimilada é armazenada no tesouro do corpo causal, para uma aplicação futura. Assim, a evolução, embora lenta e vacilante, entretanto é sempre para frente, e a vida divina, sempre desabrochando em cada alma, lentamente conquista todas as coisas. Capítulo 5. O Devachan. Devachan é a designação teosófica para o céu, e traduzido literalmente, significa terra resplandecente, ou a região dos deuses. Nota: Devastan, a morada dos deuses, é o termo sânscrito equivalente. É os Varga dos hindus, os Sukhavati dos budistas, o céu dos zoroastrianos e dos cristãos, como também para os menos materializados entre os muçulmanos. É uma região do plano mental, especialmente protegida, da qual a tristeza e o mal são inteiramente afastados pelas inteligências espirituais que presidem a evolução humana. É lá que residem, após sua passagem no Kamaloka, os seres humanos, despojados de seus corpos físicos e astral. A vida devachânica compreende duas fases, das quais a primeira se passa nas 4 subdivisões inferiores do plano mental, onde o pensador conserva ainda o corpo mental e está por ele condicionado, enquanto durar a assimilação dos materiais acumulados nesse corpo, durante a vida terrestre, que acaba de deixar. A segunda fase se passa no mundo sem forma, onde o pensador, desembaraçado de seu corpo mental, goza livremente a vida que lhe é própria, na plena medida da autoconsciência e do conhecimento que tenha atingido. A duração da vida no Devachan depende da quantidade de materiais próprios à existência devachâmica, reunidos pela alma, durante sua vida terrestre. A colheita dos frutos a serem consumidos e assimilados no Devachan abrange todos os pensamentos e emoções puros gerados durante a vida terrestre, todos os esforços e aspirações intelectuais e morais, todas as memórias de trabalho útil e projetos formados para o serviço da humanidade, por tudo que é suscetível de ser convertido em faculdades mentais e morais a fim de ajudar a evolução da alma. Nenhum destes esforços se perderá, por mais fraco e efêmero que tenha sido, mas as paixões animais egoístas não são admitidas, pois não encontram aqui materiais próprios para sua expressão. Igualmente, todo o mal da existência passada, embora exceda de muito bem, não impede a completa colheita do bem semeado, por mais insignificante que este tenha sido. A escassez da colheita pode tornar a vida celeste muito breve, mas o mais depravado indivíduo, se teve uma pequena aspiração para o bem ou demonstrações de ternura, deve ter no Devachan um período de existência, onde a semente do bem possa estender seus ternos brotos, onde a centelha da bondade possa expandir-se em minúscula chama. Em outros tempos, em que os homens traziam no coração o desejo pelo céu, e organizavam suas vidas com o fim de gozar as alegrias celestes, a permanência no Devachan era muito longa, estendendo-se, por vezes, a vários milhares de anos. Atualmente, o espírito humano liga-se com tanta persistência às coisas terrestres, e tão poucos pensamentos tendem para a vida espiritual, que o período devachâmico se torna comparativamente muito curto. Analogamente, a permanência nas regiões superiores e inferiores do plano mental respectivamente, é proporcional ao conjunto de pensamentos que haviam sido gerados correspondentemente nos corpos mental e causal. Todos os pensamentos que pertencem ao eu pessoal, a vida que acaba de se extinguir, com todas suas combinações, interesses, afeições, esperanças e temores, tudo isto tem a sua função no Devachan, na parte onde as formas ainda subsistem.
Os pensamentos pertencentes à mente superior, as regiões do pensamento abstrato e impessoal, devem ser vividos e assimilados na região devachânica sem forma. A maior parte das pessoas apenas entra nesta região para abandoná-la imediatamente. Algumas passam lá grande parte de sua existência devachânica. Finalmente, raros vivem ali durante quase toda ela. Antes de entrar em detalhes, procuremos compreender algumas ideias fundamentais que regem a existência devachânica porque ela difere de tal forma da vida física, que qualquer descrição pode desorientar devido à sua grande singularidade. As pessoas compreendem tão pouco de sua vida mental, mesmo como ela decorre no corpo físico, que diante de uma descrição da vida mental independente do corpo físico, perdem todo o senso de realidade e sentem-se como se tivessem sido transportadas a um mundo de sonhos. A primeira ideia a compreender é que a vida mental é infinitamente mais intensa, mais ativa e mais próximo da realidade que a vida dos sentidos. Tudo o que vemos e tocamos, ouvimos, sentimos e manuseamos aqui embaixo, está demasiado afastado da realidade do que as coisas que percebemos no Devachan. E lá mesmo não vemos as coisas tais como são, e quanto às coisas que vemos no físico, elas têm 2 véus de ilusão a mais, envolvendo-as. Nosso senso de realidade aqui é totalmente ilusório. Nada conhecemos da verdadeira natureza das coisas e das pessoas, de como elas são. Tudo o que conhecemos delas são as impressões que produzem sobre nossos sentidos, e as conclusões, quase sempre errôneas, que nossa razão deduz do conjunto dessas impressões. Compare uma a uma as ideias que de um homem fazem seu pai, seu mais íntimo amigo, a filha que o adora, o seu rival nos negócios, o seu inimigo mais mortal, e um conhecido qualquer, e veja quanto estas imagens são disparatadas. Cada uma dessas pessoas apenas transmite a impressão produzida sobre a mente dela. E quão distantes estas impressões estão do que aquele homem é realmente, quando visto pelos olhos que atravessam todos os véus e o contemplam em sua totalidade. De cada um de nossos amigos conhecemos apenas as impressões que produzem sobre nós, e que estão estritamente limitadas por nossa faculdade de perceber. Uma criança pode ter por pai um grande homem de Estado, dotado de altos ideais e grandiosos objetivos. Mas este guia dos destinos de uma nação é para o filho apenas o seu alegre companheiro de brinquedos, um meigo contador de histórias. Vivemos em meio a ilusões, mas temos o sentimento da realidade, e isto basta para contentar-nos. No Devachan ainda estaremos cercados por ilusões e, embora, como disse, há 2 véus entre nós e a realidade. Ali teremos também um sentimento semelhante de realidade que nos satisfará plenamente. As ilusões terrestres não são anuladas no céu inferior, apesar de enfraquecidas ali, embora o contato seja mais real e imediato. Não devemos jamais esquecer, com efeito, que este céu faz parte de um grande esquema de evolução e que, enquanto o ser humano não encontrar seu ser real, a sua irrealidade o faz sujeito às ilusões. Um fato, todavia, que produz o sentido de realidade na vida terrestre e o da irrealidade quando estudamos o Devachan, é que observamos a vida terrestre a partir de nosso interior, submetidos à plena preponderância de suas ilusões, ao passo que contemplamos o Devachan exteriormente, livres, por enquanto de seu véu de Maya. No Devachan o processo se reverte e os seus habitantes sentem que sua vida é a única real, e consideram a vida terrestre repleta das mais evidentes ilusões e equívocos. Em suma, eles estão mais próximos da verdade do que os críticos da sua morada celestial. Notemos em seguida que o pensador, revestido exclusivamente de seu corpo mental, cujos poderes pode livremente utilizar, manifesta a natureza criativa destes poderes de um modo e em uma extensão que dificilmente podemos conceber aqui embaixo. Na Terra, o pintor, o escultor, o músico, arquitetam sonhos de surpreendente beleza, criando suas visões pelo poder da mente,
Mas quando procuram corporificá-las nos materiais densos da Terra, a obra fica muito aquém da criação mental. O mármore é demasiado resistente para tomar a forma perfeita. A tinta, muito embaciada para refletir a cor perfeita. No céu, tudo o que eles pensam se traduz diretamente em formas, porque a matéria refinada e sutil do mundo celestial é a própria substância mental, o meio onde atua normalmente a mente quando liberta de paixões, e esta matéria toma forma a menor vibração do pensamento. Daí se conclui que, na realidade, cada homem cria seu próprio céu, e pode aumentar indefinidamente a beleza que o envolve, conforme a riqueza e energia de sua mente. À medida que a alma desenvolve seus poderes, o seu céu torna-se cada vez mais sutil e delicado. Todas as limitações no céu são engendradas pela pequenez da alma, e o céu se expande e se aprofunda com a expansão e aprofundamento da alma. Enquanto a alma for fraca e egoísta, tacanha e subdesenvolvida, a vida celeste participa de sua mesquinhez, mas é sempre o que há de melhor na alma, por mais que seja. À medida que o homem evolui, sua vida no Devachan se torna mais plena e rica, cada vez mais completa, e as almas elevadas entram já em contato cada vez mais próximo entre si e sua comunhão é mais ampla e mais profunda. Uma vida terrestre estreita, débil, insípida e mesquinha gera uma existência comparativamente da mesma natureza no Devachan onde somente a qualidade mental e moral sobrevive. Não podemos receber mais do que aquilo que somos e a nossa colheita é proporcional à nossa semeadura. Não vos enganeis, ninguém escarnece em vão de Deus, porque o que o homem houver semeado, colherá, nem mais, nem menos. Nossa indolência e nossa avidez desejariam receber o que jamais semeamos, mas neste universo de lei, a boa lei, misericordiosamente justa, dá a cada um precisamente o salário de seu trabalho. No Devachan seremos dominados pelas impressões ou quadros mentais que formamos de nossos amigos. Em torno de cada alma volteiam os que ela amou na terra, e cada imagem dos seres amados, conservadas intactas no coração, torna-se uma companhia viva da alma no céu. Lá, não há absolutamente alterações naqueles que amamos. Serão para nós o que foram aqui, nem mais, nem menos. A aparência externa de nosso amigo, tal como aqui impressionava nossos sentidos, nós a reproduzimos no Devachan, graças aos poderes criativos da mente. O que era aqui um quadro mental, também é lá como na verdade era aqui, embora o desconhecêssemos, uma forma objetiva na substância mental viva, participando de nossa atmosfera mental, apenas que o que aqui é pesado e vago, lá é forçosamente palpitante e vivente. E então, o que será a verdadeira comunhão? Aquela entre almas. É mais íntima, mais próxima e mais amorosa do que é conhecido por nós aqui porque, como vimos, não existem barreiras entre as almas no plano mental, exatamente proporcional à realidade da vida da alma em nós é a realidade da comunhão das almas naquele plano. A imagem mental do nosso amigo é a criação nossa, sua forma é como a conhecermos e amáramos, e sua alma se manifesta a nós através desta forma, na medida em que a sua alma e a nossa pulsam em uníssono. Mas não podemos ter contato algum com aqueles que conhecemos na Terra se os vínculos foram apenas astrais e físicos, ou seres e nós éramos desarmônicos na vida interior. Assim, em nosso Devachan, nenhum inimigo pode entrar, pois o que assegura o encontro das pessoas ali é a harmonia de mentes e corações. A separação de corações e mentes implica a separação na vida celeste, porque tudo que é inferior ao coração e à mente não pode encontrar nela meios de expressão. Com aqueles que em muito nos excedem em sua evolução, entramos em contato apenas na medida em que podemos responder a eles. Os seus níveis elevados de existência se estendem fora de nosso alcance, mas compartilhamos de tudo que pudermos atingir. Além disso, estes irmãos mais velhos podem nos ajudar, e efetivamente nos ajudam na vida celeste, sob condições que mais tarde estudaremos. Ajudam-nos a crescer, e nos elevar até eles,
até podermos receber cada vez mais. Não há, portanto, separação pelo espaço ou pelo tempo, mas pela ausência de simpatia, pela discordância entre corações e mentes. Vivemos, pois, no céu, com todos os que amamos e com todos os que admiramos, e a nossa comunhão com eles é determinada pelos limites de nossa capacidade, ou da deles, se formos nós os mais adiantados. Nós os encontramos sob as formas em que os amamos na terra, com a recordação perfeita das nossas relações terrestres, porque o céu é a florescência de tudo o que não pode desabrochar na terra, e os amores débeis ou frustrados desta vida ali surgem com toda a sua força e beleza. Por ser direta comunhão, jamais surgirá um mal-entendido de palavras ou pensamentos. Cada qual vê o pensamento que seu amigo cria, ou, pelo menos na medida em que pode responder ao mesmo. O Devachan, o mundo celeste, é um lugar de felicidade, de inefável alegria. Mas é muito mais do que isto, mais que um simples repouso para o peregrino fatigado, porque é no Devachan que se produz a elaboração e a assimilação de tudo que foi valioso nas experiências mentais e morais do pensador em sua vida passada. E estas experiências vão sendo gradualmente transmutadas em faculdades mentais e morais, em poderes que ele trará consigo na sua próxima encarnação. Ele não elabora em seu corpo mental a lembrança do passado, porque o corpo mental se desintegrará quando chegar a sua hora. A recordação do passado apenas subsiste para o pensador, que atravessou este passado e vive na imortalidade. Mas os fatos das experiências passadas são transmutados em aptidões mentais, de modo que, se um homem estudou profundamente uma questão, os efeitos daquele estudo será a criação de uma faculdade especial para alcançar e ter mestria naquela questão, quando ela surgir numa encarnação futura. Nascerá com aptidões especiais para aquele gênero de estudos, e facilmente será bem-sucedido neles. Tudo que o homem pensar na Terra é assim utilizado no Devachan. Todas as aspirações são transformadas em poderes. Todos os esforços frustrados se tornam faculdades e aptidões. As lutas e as derrotas se aparecem como materiais que são elaborados como instrumentos de vitória. Os sofrimentos e os erros brilham como metais preciosos que serão modelados em vontades sábias e fortes. Os projetos de beneficência que naufragaram no passado por falta de poder e habilidade são elaborados pelo pensamento no Devachan e executados, por assim dizer, etapa por etapa, e o poder e a habilidade necessários são desenvolvidos sob a forma de faculdades da mente, para uso em uma vida futura na Terra, quando o estudante inteligente e esforçado renascerá como gênio, quando o devoto renascerá como um santo. A vida celeste não é, pois, um simples sonho, um paraíso de lazer inútil. É um lugar em que a mente e o coração se desenvolvem, libertos da matéria densa e dos cuidados triviais, onde são forjadas nossas armas para os rudes combates da terra, onde o progresso do futuro é assegurado. Quando o pensador tenha consumido em seu corpo mental todos os frutos que lhe pertencem de sua vida terrestre, abandona-o. Liberta-se dele e vai viver em sua verdadeira morada. Todas as faculdades mentais que se expressam nos níveis inferiores, são recolhidas ao interior do corpo causal, assim como os germes da vida passional, que foram recolhidos no corpo mental, quando este abandona o casco astral em sua dissolução no Kamaloka, e tais faculdades tornam-se latentes por algum tempo, dentro do corpo causal. Forças que permanecem ocultas por ausência de material nos quais se manifestam. Nota: o estudante atento poderá achar aqui uma sugestão fecunda relativa ao problema da continuidade da consciência após a conclusão do ciclo do universo. Considere Vara no lugar do pensador, e as faculdades, frutos de uma existência, sejam substituídas por vidas humanas, frutos de um universo. O estudante poderá, então, perceber alguns relances do que é necessário para a consciência, durante o intervalo entre os universos. O corpo mental,
o último dos envoltórios temporários do verdadeiro ser humano, se desagrega, e seus materiais voltam ao oceano comum da matéria mental, de onde foram tirados na última descida do pensador encarnação. O corpo causal é, pois, o último que subsiste, o receptáculo e porta-tesouros de tudo que foi assimilado da vida que cessou. O pensador acaba de executar um ciclo de sua longa peregrinação, e vem repousar por um certo tempo em seu país natal. A sua condição em relação à consciência depende inteiramente do ponto que alcançou na evolução. Nos primeiros estágios de sua vida, o pensador apenas dorme, inconsciente, depois de ter perdido os corpos que lhe serviam de veículos nos planos inferiores. Em seu seio a vida palpita docemente, assimilando os poucos resultados colhidos na existência terrestre, e suscetíveis de serem incorporados, mas não tem consciência do meio que o envolve. Porém, à medida que se desenvolve, este período de sua vida torna-se cada vez mais importante, ocupando uma maior parte de sua existência celeste. Adquire autoconsciência e, portanto, consciência de seu ambiente, do não-eu, e a sua memória desenrola diante dele o panorama de sua vida, que se estende através de todas as eras do passado. Vê as causas que produziram seus efeitos na sua última existência terrena, e estuda as novas causas geradas nesta última encarnação. Ele assimila e elabora, na contextura do corpo causal, tudo o que houve de mais nobre e sublime no capítulo encerrado de sua existência, e, por sua atividade interior, desenvolve e coordena os materiais em seu corpo causal. Entra em contato direto com grandes almas, encarnadas ou não, e em sua comunhão com elas, recebe ensinamentos de alta sabedoria e longa experiência. As vidas celestes, que se sucedem, e são cada vez mais ricas e mais profundas, e à medida que o poder receptivo do pensador se desenvolve, o saber o invade em ondas cada vez mais ricas. Cada vez mais ele compreende as operações da lei e as condições do progresso evolutivo. Assim, todas as vezes que volta à vida terrestre, traz maior conhecimento, um poder mais firme, numa visão mais clara do objetivo da vida e um discernimento mais nítido do caminho que ele conduz. Para cada pensador, por menos evoluído que seja, há um momento de clarividência, precisamente no instante em que deve voltar à vida dos mundos inferiores. Neste instante contempla seu passado e vê as causas que nele agem preparando o futuro, e o plano geral de sua próxima encarnação se desenrola diante de seus olhos. Em seguida, surgem nuvens de matéria inferior em torno dele, e a sua visão se obscurece e começa, então, o ciclo de uma nova encarnação, com o despertamento dos poderes da mente inferior, e suas vibrações organizam os materiais da região correspondente para a formação do novo corpo mental, abrindo o primeiro capítulo de um novo ciclo. Este assunto será melhor tratado nos capítulos consagrados à reencarnação. Tínhamos deixado a alma adormecida, despojada dos últimos restos de seu corpo astral, e prestes a passar do Kamaloka ao Devachan, do purgatório ao céu. A consciência, então adormecida, desperta com um sentimento de inefável alegria, de incomensurável felicidade e paz, que excede a toda compreensão. As mais doces melodias soam em torno dela, os mais delicados matizes encantam a sua visão nascente, o próprio ambiente parece constituído de músicas e cores, o próprio ser se sente inundado de luz e harmonia. Depois, através de um nevoeiro de ouro, aparecem docemente os semblantes dos que na terra amou, idealizados na beleza que as suas mais nobres e amorosas emoções exprimem, sem um traço sequer das paixões e preocupações dos mundos inferiores. Quem poderá narrar a felicidade deste despertar, a glória desta primeira aurora da existência celeste? Vamos agora estudar pormenorizadamente as condições que distinguem as 7 subdivisões do Devachan, recordando que, nas 4 subdivisões inferiores estamos no mundo das formas, ou melhor,
Num mundo onde cada pensamento se apresenta imediatamente como forma. Este mundo da forma pertence à personalidade, e cada alma ali se encontra cercada de todos os elementos de sua vida passada que se incorporaram à sua mente e podem ser expressos em pura substância mental. A primeira região, a mais baixa, é o céu das almas menos evoluídas, cuja emoção mais alta na Terra foi um amor estreito, sincero e por vezes inegoísta pela família e pelos amigos. Ou pode ser que tenham sentido admiração fervorosa por alguém que encontraram na Terra, uma pessoa mais pura e melhor do que elas, ou que tenham aspirado levar uma vida mais elevada, ou sentido alguma passageira aspiração de expansão mental e moral. Quase não há ainda nelas materiais que possam servir para construir suas faculdades, e por isso, suas vidas caminham numa lenta progressão. Suas afeições familiares serão alimentadas ou mesmo acrescidas, e elas renascerão pouco depois com uma natureza emocional um pouco melhorada e com mais tendência a reconhecer e responder a um ideal superior. Enquanto isto, vão gozando no Devachan de toda a felicidade que podem alcançar. A sua taça é pequena, mas está cheia até a borda de felicidade e elas desfrutam de tudo o que podem conceber como céu. A pureza e a harmonia delas atuam sobre as suas faculdades embrionárias e as pressionam para se tornarem ativas, e seus primeiros estremecimentos interiores começam a se fazer sentir, precursores indispensáveis de toda a manifestação. O grau seguinte da vida devachânica compreende os fiéis de todas as religiões, cujos corações, durante a vida terrestre, se sentiram inundados de devoção e amor a Deus, qualquer que seja a forma que lhe tenham dado. Esta forma pode ter sido estreita, mas seus corações elevaram-se pela aspiração, e aí encontraram objeto de sua amorosa adoração. O ser divino os espera, tal como eles o conceberam na terra, mas revestido da glória refulgente de substância do Devachan, mais belo e mais sublime do que os seus sonhos mais veementes o puderam figurar. O ser divino limita-se para ficar ao alcance intelectual de seu adorador, e qualquer que tenha sido a forma sob a qual ele tenha sido amado e adorado, é sob esta mesma forma que ele se apresentará aos olhares ansiosos do adorador, envolvendo-se na doçura de seu correspondente amor. As almas sentem o transporte do êxtase religioso, adorando-o sob as formas que sua piedade preferiu na terra, perdidas no deslumbramento da devoção, em comunhão como objeto adorado. Na mansão celeste, devoto nenhum se sente abandonado, pois o ser divino se apresenta sob a forma familiar a cada um. A luz radiosa desta presença, as almas crescem em pureza e devoção, e quando voltam à terra, estas qualidades se apresentam extraordinariamente aumentadas. Não se deve imaginar que toda a sua existência celeste decorre neste êxtase devoto, pois elas têm plena oportunidade de desenvolver todas as outras qualidades que possuam no coração e na mente. Passando à terceira região, aí encontramos os seres nobres e sinceros que foram na terra servidores devotados da humanidade que empregaram generosamente seu amor por Deus, sob a forma de trabalho para a humanidade. Eles colhem o fruto de suas boas obras ao desenvolverem poderes mais amplos para auxiliar em uma expansão de sabedoria no uso desses poderes. Na mente do filantropo desenvolvem-se projetos de uma beneficência mais ampla, e semelhante a um arquiteto, traça o plano do edifício futuro que construirá na sua volta à Terra, aperfeiçoa os esquemas que desenvolverá então na forma de ações, e como um Deus criador, planeja o seu universo de beneficência que se manifestará na matéria densa, quando os tempos estiverem maduros. Estas almas surgirão como os grandes filantropos em séculos futuros, e se encarnarão com os dons inatos do amor desinteressado e com o poder de realização. De todos os céus, o quarto é provavelmente o que mais variedades apresenta, porque é aqui que se manifestam os poderes das almas mais adiantadas, na medida em que possam ser expressos no mundo das formas. É aqui que encontramos os reis das artes e das letras,
exercendo todos os seus poderes da forma, cor, harmonia, e elaborando faculdades maiores com as quais nascerão ao voltarem à Terra. A música mais nobre, indiscutivelmente arrebatadora, ressoa dos mais poderosos monarcas da harmonia que a Terra já conheceu, como Beethoven, aqui não mais surdo, que projeta a sua